A obesidade é um assunto muito complexo, que precisa ser falado desde as suas origens fisiopatológicas, isto é, como que ela ocorre dentro do nosso corpo, até as suas implicações pessoais e sociais. Para esse vídeo eu decidi fazer as coisas um pouco diferentes. Dessa vez, será uma série de vídeos curtos respondendo perguntas e comentando aspectos sobre o tema. Primeiramente, o que é obesidade? A OMS define a obesidade como o acúmulo excessivo de gordura que pode prejudicar a saúde, sendo diagnosticado por um IMC de 30. O IMC ele é o índice de massa corporal, quando você divide o seu peso pela sua altura ao quadrado. A definição é ótima, mas o método de diagnóstico não muito. E é um esforço no meio acadêmico e científico para que se utilize outra métrica, pois de fato a medida do IMC pode ser um tanto quanto falha. É uma medida que não funciona particularmente bem em pessoas muito altas, muito baixas ou muito musculosas. E também ela não leva em consideração a distribuição da gordura. Essas gorduras localizadas na região abdominal são mais associadas a problemas de saúde do que as gorduras distribuídas nas extremidades do corpo, como nos braços e nas pernas. E é por isso que outra forma de medida muito importante é a razão cintura-quadril, que se consegue dividindo a medida da cintura pela medida do quadril, sendo considerado em um nível de risco para a saúde quando essa está acima de 0,9. Mas é importante lembrar que as pessoas não são números. O IMC ele não é um índice que possa assim ser descartado. Ele tem o seu valor, e dadas as circunstâncias certas, ele pode ser bem útil. Basta saber utilizá-lo. Lembre-se, métricas, índices e exames servem apenas para auxiliar a clínica. Ele não é o melhor método para diagnosticar uma obesidade, mas por enquanto é o melhor que temos. Afinal, obesidade é uma doença? Para responder essa pergunta, recomendo que vocês assistam antes o meu vídeo sobre a diferença entre os termos doença, condição, síndromes, etc., que estará linkado em algum lugar por aqui por cima. Sim, a obesidade é uma doença. Mas por quê? Essa decisão não foi arbitrária. Em 2013, iniciou um consenso no meio científico de que a obesidade é de fato uma doença por si só. Até então, ela era considerada apenas um fator de risco para outras doenças e condições. Essa mudança se deu devido ao nosso maior entendimento sobre ela. Hoje em dia sabemos que ela não se trata apenas de um acúmulo excessivo de gordura, porque essa gordura, ou seja, esse tecido adiposo, ele não fica ali de enfeite. Ele tem funções no nosso organismo, como a regulação do nosso sistema imune e a produção de certos hormônios. E quando há um excesso desse tecido, essa regulação vai ser afetada, e o nosso corpo sente essas diferenças. Essa desregulação hormonal e imunológica é o que explica por que a obesidade é um fator de risco para inúmeras doenças. E também é o que explica o porquê dela ser uma doença. E ela deve ser tratada como tal. E eu vou entrar em mais detalhes nesse assunto em um próximo vídeo. Mas eu já adianto aqui que a obesidade envolve muito mais coisa do que apenas comer pouco e se exercitar muito. Mas e as pessoas obesas que possuem os exames normais? Há um nome para isso. É a pessoa obesa metabolicamente saudável. Ela de fato tem riscos menores de desenvolver complicações do que as pessoas obesas metabolicamente não saudáveis, aquelas com os exames alterados. Mas isso não altera o fato dela ser uma doença, por dois motivos. O primeiro é que o risco de desenvolver essas complicações ainda são maiores para essas pessoas do que para pessoas não obesas. E o segundo é que a maior parte dessas pessoas acabam evoluindo para o estágio metabólico não saudável da doença. Logo, a obesidade deve ser considerada como doença e tratada como tal, mesmo quando as pessoas apresentam os exames normais e são metabolicamente saudáveis.